Olá, sejam bem-vindos ao programa Luz com Emmanuel. Hoje vamos conversar sobre o capítulo 73, Aprendamos Quanto Antes, do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Aprendamos quanto antes. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 6. Entre os que se referem a Jesus Cristo, podemos identificar duas grandes correntes diversas entre si: a dos que o conhecem por informações e a dos que lhe receberam os benefícios. Os primeiros recolheram notícias do Mestre nos livros ou nas alheias exortações. Entretanto, caminham para a situação dos segundos, que já lhe receberam as bênçãos. A estes últimos, com mais propriedade, dever-se-á falar do Evangelho. Como encontramos o Senhor na passagem pelo mundo? Às vezes, sua divina presença se manifesta numa solução difícil de problema humano, no restabelecimento da saúde do corpo, no retorno de um ente amado, na espontânea renovação da estrada comum para que nova luz se faça no raciocínio. Há muita gente informada com respeito a Jesus e inúmeras pessoas que já lhe absorveram a salvadora caridade. É indispensável, contudo, que os beneficiários do Cristo, tanto quanto experimentam alegria na dádiva, sintam igual prazer no trabalho e no testemunho de fé. Não bastará fartarmos-nos de bênçãos. É necessário colaborarmos, por nossa vez, no serviço do Evangelho, atendendo-lhe o programa santificador. Muitas recapitulações fastidiosas e muita atividade inútil podem ser peculiares aos espíritos meramente informados. Todavia, nós, que já recebemos infinitamente da misericórdia do Senhor, aprendamos quanto antes a adaptação pessoal aos seus sublimes desígnios. Mais uma linda e importante reflexão com este texto de Emmanuel. Conforme ele diz, há duas correntes de pessoas que falam ou que conhecem o Cristo de alguma forma. Uma, a dos que o conhecem por informações dos livros ou através de outras pessoas. E a segunda, a dos que o conhecem porque já receberam suas bênçãos ou algum benefício que foi solicitado. E que a esses últimos, diz Emmanuel, é que devemos falar com mais propriedade do Evangelho, ou seja, é as pessoas que mais têm possibilidade de colocar em prática porque já receberam esse benefício também. E aí ele continua nos questionando: como podemos encontrar o Mestre se manifestando no nosso mundo? Como podemos saber dele? E aí ele dá alguns exemplos, que Jesus se manifesta na solução de algum problema humano difícil. Ele se manifesta no restabelecimento da saúde do corpo de alguém, no retorno de um ente amado que estava distante e outros exemplos mais. Mas ele também diz que tem muita gente informada com respeito a Jesus, que já o conhece, e também muitas pessoas que já receberam o benefício da sua caridade.
mas que o indispensável de todos quantos já receberam as bênçãos do Cristo e também experimentaram a alegria dessas dádivas, que é indispensável que essas pessoas sintam igual prazer no trabalho pelo Mestre e no testemunho de fé. Ou seja, que o importante daqueles que já receberam as informações, vamos dizer assim, a prática de Jesus no dia a dia, que nós devemos repeti-la, que nós devemos reproduzi-la, que não basta a todos nós nos fartarmos de bênçãos, mas que é necessário que nós colaboremos por nossa vez também no serviço do Evangelho. Ou seja, é necessário que nós façamos a nossa parte, né? A parte que nos cabe da expressão auxiliemos-nos uns aos outros e também da cocriação, né? Da qual já sabemos que somos responsáveis como filhos de Deus. Não importa como nós vamos começar, mas que comecemos como formiguinhas que seja, né? Com pequenos avanços, desde que comecemos. E ao longo do tempo, nós nos veremos abraçando obras cada vez maiores, dentro das nossas possibilidades. Não se pede que façamos mais do que nós possamos, mas que façamos algo. E cada um tem as possibilidades de fazer algo. Praticar e ensinar a caridade está ao alcance de todos nós. Levar o consolo das palavras, o consolo da presença, o consolo do abraço amigo aos aflitos também está ao nosso alcance. Auxiliar com desinteresse pessoal é o que mais agrada ao Mestre. Muito mais do que realizar grandes feitos com ostentação. Pequeno com desinteresse é mais efetivo do que grande com ostentação. Devemos prestar atenção, estar atento ao dia a dia. É assim que nós vamos perceber que naquele momento poderemos ser úteis. Porque muitos se perguntam, mas o que eu posso fazer? Eu não tenho nada para dar. É na atenção do dia a dia que nós vamos saber, aqui eu posso fazer algo. Porque Deus ajuda o homem através do homem. Ou seja, nós seremos os instrumentos de que Deus se valerá para auxiliar nossos irmãos. Então aproveitemos as oportunidades que surgirem ao longo da nossa caminhada, para assim colaborarmos no serviço do Evangelho. Qualquer que seja a atividade que nós exerçamos, seja ela em família, seja na sociedade, ela pode nos oferecer a oportunidade de tornar a vida mais solidária e mais feliz de todos quantos se acercam de nós. Para isso, basta olhar ao redor com atenção e com o desejo sincero de estender a mão para quem precisa, mesmo que isso custe alguns minutos do nosso precioso tempo. Este é o verdadeiro detalhe que devemos prestar atenção. E olha que linda essa mensagem de Emmanuel de uma outra ocasião. A maior revelação do teu amor aparece brilhando quando permites que o Cristo em ti e contigo possa amar e servir aos outros, sem procurar saber quem são e como são. Então, no último parágrafo, Emmanuel deixa bem claro: saiamos da teoria para a prática, saiamos da informação para a ação, apliquemos aquilo que nós já sabemos. E no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, no texto intitulado Os Obreiros do Senhor 5, começa assim: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo
do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Que lindo, né? Podemos refletir bastante a respeito disso. Façamos a nossa parte. Fiquem agora com a música Oração de São Francisco, de Elizabeth Lacerda, para a reflexão. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe.